Amém, amados irmãos, muito bom dia a todos. 24 de agosto de 2025. Uma semana de primeira não começa na segunda, começa hoje, domingo, dia do Senhor. 7 horas em ponto, 7 pessoas por aqui por enquanto. Sabemos que domingo, culturalmente, as pessoas acordam um pouco mais tarde e quem tiver que chegar vai chegando aí. Nós vamos iniciar aqui nessa manhã, manhã gostosa. Manhã não tão fria, fresquinha, o sol já está no céu intensamente, e nós aqui orando, buscando ao Senhor. Vamos orar juntos? Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do universo, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, Senhor, pelo bom privilégio que nós temos nessa manhã de inclinar os nossos corações nesse lugar, como Jesus tão bem descreveu, o lugar de oração, Deus. Obrigado por isso. Obrigado, Pai, porque podemos e temos a certeza de que somos ouvidos por Ti, Senhor. De que o Senhor nos vê, o Senhor nos ouve, o Senhor nos contempla e se revela a nós, Deus. O Senhor se dá a conhecer aos nossos corações. Que privilégio para nós sermos lembrados dessas verdades que a tua palavra nos apresenta. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo que muitas vezes não percebamos. É fato, o Senhor se compromete como um pai, como um Deus de amor, com a tua fidelidade em cuidar das nossas vidas. Por isso, nessa manhã, Senhor, junto com os meus irmãos, eu quero reconhecer toda a beleza que existe em contemplar o cuidado, o zelo, o suprimento, a forma como o Senhor se manifesta nas nossas vidas nessa área, Deus. Ao mesmo tempo, eu te peço que o Senhor possa vir até nós e nos ensinar a ver o Senhor, Deus, em especial no dia mau, no dia onde uma ansiedade pode invadir os nossos corações, um dia onde a angústia tem a tendência de comprometer a nossa perspectiva, Senhor. Um dia onde a realidade mesmo, aquilo que muitas vezes até nos falta, Senhor, pode avolumar-se diante de nós e nós podemos perder o Senhor de vista, perder, Pai, esse comprometimento que a tua palavra nos fala, do Senhor conosco. Ah, Senhor, nessa manhã, junto com os meus irmãos, eu quero ministrar a palavra do Senhor, dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma, Pai. Que libertador é para as nossas vidas, nesse domingo, resgatarmos aquilo que a tua palavra fala para as nossas vidas, para nós, para cada um aqui, de forma prática, Senhor, sobre como nós devemos existir com os nossos desafios, com as nossas faltas, Senhor, com aquilo que precisamos resolver enquanto problemas. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por isso, nessa manhã, Pai, que essa verdade mais uma vez venha ao nosso encontro, Deus, e nós nos entreguemos a isso. Mas como diz também tua palavra, em tudo fazei conhecidos diante de Deus as vossas petições. Então, Senhor, junto com os meus irmãos, eu te peço, ensina-nos a crer, Pai. Como nós vamos meditar hoje em João 6. Ensina-nos, Senhor, a perceber o Senhor e a crer de todo o coração, Pai, em quem Tu és. Conhecemos nessa manhã que não sabemos orar como convém e nos submetemos ao Teu senhorio e pedimos mesmo, Pai, mais uma vez, que o Senhor possa nos mover, Pai. Mover nas orações, naquilo que será partilhado, na palavra que será lida. E pela fé nós te agradecemos. Pela fé nós somos gratos por tudo, Pai. Tudo.
que o Senhor tem nos dado, por tudo, Deus, que o Senhor vai fazer nessa manhã, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados irmãos. Amém. Vou começar com você, Laércio, agora, essa primeira oração, né? Irmãos, nós tivemos um tempo, sexta-feira, à noite, tão precioso que eu ainda estou digerindo aqui, como pastor, como homem, né? Nosso precioso discipulado dos homens, irmãos, foi muito acima da minha expectativa, né? E eu estou cheio de ideias, muito empolgado para os próximos encontros, né? Frutos já têm vindo, frutos, ao mesmo tempo que vai ser um grupo de discipulado, na ideia da partilha da palavra, numa linguagem, numa dinâmica, né? Onde a expressão masculina ela pode ter liberdade, né? O jeito que o homem fala, né? Na maneira como a gente é entendido e entende um ao outro, né? Também é uma grande oportunidade para que outros homens do nosso convívio, fora a igreja, possam vir, possa somar, né? Possa fazer parte. Eu convidei uma pessoa para ir, ela não conseguiu ir, teve um compromisso, mas foi interessante porque ontem ela ficou me perguntando, né? E aí, como é que foi lá, né? Queria ter ido. No mês que vem eu vou, eu tô com vontade de ir, né? Aí eu contei para esse meu amigo, né, como é que tinha sido e ele ficou muito animado, né? Então, Laércio, nós vamos orar pelos homens, né? Vamos orar para que o Senhor nos ajude a ter uma expressão de Cristo naquilo que é a nossa missão, nossa tarefa como homens, né? O Senhor nos deu uma missão e nós falamos disso um pouco na sexta-feira, né? E que, em especial, os homens, vamos colocar da nossa comunidade, né? Não que sejamos melhores, mas por ser os homens que nós conhecemos, homens que têm ouvido essa palavra, né? Possa se posicionar e nesse posicionamento inspirar outros, tá bom? Vamos orar com você. Amém, Senhor Deus. Eu também, Senhor, confesso a Ti que eu vi pela fé um divisor de águas novo para algo que o Senhor tem para esses Teus filhos, esses homens. E eu tenho toda a convicção, Senhor, que da parte do Senhor tem muita coisa boa para a nossa vida, Deus. E o Saulinho disse naquela primeira noite lá, uma coisa que é muito importante para nós todos, Senhor, é entender que nós precisamos de ajuda, Pai. Nós não somos homens superiores de tal forma que não dependemos de uma ajuda, que não dependemos de um auxílio, que não dependemos, ó Deus, de, de ajuda. Ó Pai, tira essa miséria, como o Saulinho muitas vezes gosta de dizer, tira essa miséria do nosso coração, da nossa mente. Tira essa pobreza de não aceitar uma ajuda, Pai. Esse egoísmo besta, ó Deus, de querer bater a mão no peito e dizer que eu sou homem, que eu sei me se virar, que eu sei resolver as coisas. E isso foi o início daquilo que, a partir da minha vida, mas eu sei que de todos ali, é como uma abertura, Pai, para falar assim, deixa eu te ajudar. E eu quero ser ajudado. Aí eu preciso. E o Senhor me deu isso. O Senhor me deu paz. O Senhor me deu interesse, colocou interesse dentro de mim. E eu peço não só para, né, para nós ali que já conhecemos um pouco a tua palavra, mas como na vida do Danielzinho ali, do William, que também conhece a tua palavra, mas com pessoas que a gente não conhecia, ó Deus, principalmente o Daniel, um rapazinho tão novo, que o Senhor, ó Deus, encha o coração dele com a sede de aprender a conhecer e receber essa ajuda do Senhor Deus, que é o Pai dele também. Então, Pai, gere isso em todos nós, gere uma confiança de filhos ao Senhor, que é o nosso Pai,
de ensinar aquilo que precisamos, ó Pai, dentro da nossa vida, na nossa casa, como esposo, como pais, como irmãos em Cristo. Ó Deus, em todos os sentidos, profissionais, Pai. Ensina, Deus, a gente melhorar um pouco mais a nossa atitude, a nossa forma de viver como cristão, Senhor. E outra, né, que é o principal, é tanta coisa que veio de ser filho mesmo, Pai, de sentar e aprender com o Senhor e o que o Senhor tem para nós. Então, obrigado, Senhor, por mais esse tempo. Obrigado por esse projeto, esse propósito, o Senhor pôs no coração do Saulinho, do Dudu, e a gente está ali. E que venham, Senhor, todos aqueles que não conseguiram ainda, e que aqueles que o Senhor quer que venham. E se tiver mais alguém no nosso coração, nos mostre, nos direcione, para que esse convite chegue a esses irmãos, a esses filhos também. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, Laércio. Amém, Laércio, obrigado. Isso aí, muito bom. Fiquei prestando bem atenção na oração da Laércio, lembrando de muitos momentos lá. Foi muito edificante, irmãos. Graças a Deus. Mês que vem tem mais. Aí a gente vai fazer da divulgação. Então vamos ter que arrumar um outro lugar. Porque o lugar já não cabe, né? Nós éramos mais de... Eram 32 homens, exatamente. E a lotação lá é 30. Teve gente que ficou no corredor, né? Enfim, benção. Nós vamos atualizando aí para o mês que vem. Uma outra expressão, e aí eu pedi o bonde para preparar, para a gente orar sobre isso, é a igreja do Senhor. Em especial, essa identidade nossa de comunidade, de termos esses ajuntamentos, a famosa expressão uns aos outros. Ao mesmo tempo, irmãos, que isso tem uma potência maravilhosa, uma bênção, é, né, sim, um protótipo guardado as proporções daquilo que vai ser o céu, tá? Mas do que é a vida, a eternidade, né? Só que tem também toda a nossa natureza caída nisso, né? E ontem, pensando em igreja e na nossa natureza caída, né? Ontem eu fui falar pra um grupo de mulheres sobre fé, espiritualidade, enfim. E aí não era um grupo de igreja, mas de forma muito curiosa tinha muita gente que foi muito ferida com a igreja, né? Gente que nutre uma revolta, que fala, Deus me livre pisar a igreja um dia de novo, né? E aí essas mulheres começaram a contar um pouco daquilo que foram suas vivências, né? Coisas bem, assim, desprovidas de virtude, para dizer o mínimo, daquilo que é o nosso papel, né? Há uma batalha espiritual forte, grande, muito grande, quando o assunto é a igreja local. Agora, claro que é a responsabilidade de nós, de cada um de nós, de como nós vamos acolher uns aos outros, cuidar uns dos outros, como Laércio orou, porque nós falamos disso lá na reunião dos homens. Então, Bonde, nesse sentido, assim, né, a nossa identidade como igreja, o nosso papel como igreja, que envolve esses uns aos outros, que envolve, como a gente aprendeu certa feita com o pastor Marcelo, né? Glorificar ao Senhor, a nossa vida como expressão de glorificação, e que naturalmente esse glorificar ao Senhor vai me fazer enxergar o próximo, né? E vai me fazer importar com esse próximo, gastar tempo com ele, cuidar dele, né? Ajudar a ser suporte. Então, Bonde, nós vamos orar pela vide especificamente, para que o Senhor nos ajude, dê graça, de novo. Não que sejamos melhores, irmãos, não existe nenhum intento disso nessa oração, mas para trazer o recorte para a nossa oração, né? E nos chamar a essa responsabilidade, para que a gente enxergue isso, veja e possa nos posicionar também. Vamos lá, Bonde, com você. Ok. Graças te damos, nosso Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso tudo, o Senhor é o nosso norte, nossa esperança, o nosso único bem, porque o Senhor é bom. E, ó Deus, realmente, nós, desde já da primeira MMO lá, né, madrugada, mesa e oração, temos insistido ainda mais nessa questão.
de sermos, ó Deus, realmente canal de bênção para outras pessoas, ó Deus. Trazermos outras pessoas, vivermos ali entre irmãos, com paz, com longanimidade, praticando, ó Deus, ali o fruto do Espírito dentro da igreja, com os irmãos, ó Deus. Sabemos que somos pecadores, temos as nossas mazelas, as nossas vontades, o nosso jeito, mas, Senhor, depositamos tudo isso aos teus pés e te pedimos, ajuda-nos a despertar, ó Deus, em nós a vontade de realmente sermos úteis, não sermos pedra de tropeço, não sermos motivo de confusão, mas sermos de paz, ó Deus, e sermos abençoadores. Ajuda-nos nisso, como vide, como igreja local. Temos visto, ó Deus, que a nossa igreja tem se unido mais e mais com as palavras que estão sendo dadas, ó Deus, firmes na Bíblia, os, os movimentos que têm sido feitos, como esse aí dos homens e tantos outros. Senhor, que maravilha é participar do corpo de Cristo. Que maravilha é, ó Deus, poder estar juntos ali. Então, desperta isso em nós, a partir de nós, ó Deus. Que se tiver alguma rixa, alguma desavença, às vezes, com o irmão, que a gente procure o irmão e procure e resolva, perdoe, deixa, não simplesmente deixa para lá, mas perdoe, para que não haja esses rachas, ó Deus, entre nós como irmãos. Então, desperta isso em nós. Desperta a vontade, ó Deus, de ser da paz, de ser do Senhor, de ser a pessoa que une as pessoas e não que afasta. Ajuda-nos, ó Pai. Como a igreja primitiva, né? Ela era uma igreja que atraía as pessoas. Então, ajuda-nos nisso. Dá-nos um coração quebrantado na tua presença e dá-nos, a Deus, disposição de nos doarmos para as outras pessoas. Mesmo que às vezes a gente leve o prejuízo, isso não importa. Essa vida é tão passageira, são tantas coisas que a gente coloca às vezes, mas, Senhor, dá-nos simplicidade no relacionamento, dá-nos disposição de abençoar o outro. Que ali, como vide, essa missão vide, né? Missão. Nós temos essa missão, que é levar o Senhor, levar o Evangelho. Então, que isso realmente seja a nossa prioridade como indivíduos. E abençoando, ó Deus, as pessoas, nós também somos abençoados. A gente percebe, vê isso, já viveu muito disso. Então, ajuda-nos, como igreja, a realmente refletir o que Jesus ensinou e a buscarmos sempre, ó Deus, a união entre irmãos. E tudo para bendizermos o Senhor, honrarmos o Senhor e darmos toda a honra e toda a glória ao Senhor, que é o único merecedor. Oramos, Pai, no nome santo de Jesus e já agradecemos. Amém. Amém, Amém. Bonde. Excelente oração, é isso mesmo, né? E aí nós vamos pegar um, um fragmento da oração do Bonde, nós vamos ampliar ele aqui agora, para a gente seguir nesse rumo, meu caro Sirley. Eu estava me lembrando da última vez que eu tive a oportunidade de pregar na VID, e nós meditamos em Atos capítulo 13. Nesse sentido daquilo que é o objetivo da igreja, né, enquanto uma expressão comunitária, uns aos outros, glorificando ao Senhor acima de tudo e servindo as pessoas, né? Existe uma tarefa que é muito específica para a sua vida, irmão, para a sua vida, minha irmã, para mim. Tem o comunitário, tem o todo como corpo,
tem algo que é específico para cada um de nós. E aí o bonde ora, né? E diz assim: mesmo que isso nos custe, né? E vai nos custar mesmo, porque no reino de Deus nos custa. Mas quando a gente entende, como nós meditamos domingo passado, aqui na reunião de oração, que nós trabalhamos por uma comida não aqui dessa terra, mas por uma outra realidade, aí não é custo nenhum, não, irmão. Que custo? Né? Aí o conceito de custo ele muda. Então, Sirlei, quero pedir para você orar por nós aqui, né? Nós somos o quê? 24 pessoas. Então, hoje é o dia das orações bem específicas, assim, né? Vou orar só para quem está aqui hoje, só para quem veio aqui de manhã. Então você segura aí, irmão. Eu sei que você deve estar aí, sei que você está me ouvindo, às vezes está aí na cama ainda, tá ótimo, tá tudo bem. Está sentadinho na mesa, já está fazendo outras coisas, preparando. Mas agora nós vamos orar por você, você que veio na reunião de oração. E a oração vai ser muito específica, para que o Senhor revele a tarefa que ele tem. Irmãos, deixa eu só contar um negócio antes de ler orar. Com toda a humildade, tudo que eu vivo na minha vida é a tarefa que Deus me deu. E eu sou realizado demais, irmãos. Tem dinheiro? Não. Não tem. Tem muitos desafios, tem muitos problemas a resolver. Mas eu sou realizado no Senhor, em dar a minha vida na tarefa que Ele confiou a mim. E eu desejo isso para você. Desejo mesmo, a partir do que a Bíblia nos fala. Então, Sirlei, ore por esse grupo de forma ativa, para que a gente continue discernido no Senhor. O que é que nós temos que fazer? Como é que nós temos que continuar nos doando mais, e dar mais, e dar mais? Porque o Senhor vai nos dizer como nós devemos dar. E de quebra, nós vamos descobrindo que aí reside o que humanamente a sociedade chama de felicidade, que biblicamente nós vamos chamar de plenitude, de vida abundante, tá bom? Vamos lá, Sirlei, com você. Meu Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador, Deus Mantenedor, nosso amado Deus. Pai, obrigado porque o Senhor tem se revelado a nós, mortais, pecadores, mas com um espírito imortal, papai. O Senhor, Deus que enche todo o universo, além daquilo que nós podemos pensar. O Senhor tem se revelado, Pai, como Senhor do Senhor, Deus dos deuses, único Deus da verdade, ó Deus. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos tem chamado nesta manhã, nós que estamos aqui, 25 logins, ó Deus, buscando sedentos com fome do Senhor. Não é outro motivo, não tem outra motivação, não é bater meta, não é bater ponto, papai, mas é de manhã, na primícia do nosso tempo, saciarmos a nossa sede e fome, ó Deus, com a tua palavra, com as orações, com a manifestação dos nossos corações, dos nossos espíritos, ó Deus. Eu sei, papai, que o Senhor tem dado a cada um de nós. O Senhor, ultimamente, o Senhor tem esclarecido no meu coração qual o propósito da minha vida, que o Senhor tem para mim aqui na terra, papai. Por um tempo, papai, eu pensei que meus propósitos eram outros, eram propósitos terrenos, ou lê do equívoco, lê do engano, Deus. Mas o Senhor se revela, o Senhor é um pai paciente e ensina até os idosos como eu, papai. Então eu peço, papai, que o Senhor esteja se revelando a cada um que está aqui nesta reunião de oração e até daqueles que ainda ouvirão hoje, amanhã, o propósito da sua vida, papai, que a gente não fique perdidos, ó Deus, em coisas desse mundo que se vão como palha, que queima, e que voa, e que o vento espalha a cinza, envolvendo, papai, coisas que vão passar. Mas só tem nos mostrado, a partir dessas nossas reuniões de orações, da resiliência, da perseverança, de estarmos aqui toda manhã, ó Deus. Mas isso é prazeroso, ó Deus. Eu fico ansiando por esse momento, ó Deus. À noite eu já penso de manhã já entrar e abrir a reunião e publicar a reunião, papai. Isso me satisfaz, me traz alegria muito grande,
porque eu sei que eu estou me alimentando e posso ajudar meus irmãos a se alimentar também, papai. Então, descortine para cada um dos nossos corações o nosso propósito que parte daqui para a eternidade, que essa pérola preciosa que é a tua presença em nossas vidas, servirmos, irmão, te adorarmos, ó Deus, te glorificarmos, não ter outro sentido, papai, fazendo isso horizontalmente e verticalmente com o Senhor, papai. Então, ensina-nos a cada momento a buscar na tua palavra, na oração, na meditação, a cada manhã, que sejamos, sim, perseverantes, resilientes, vencendo o sono, vencendo a doença, vencendo o desconforto, às vezes cilados do inimigo que quer nos tirar desse caminho. Mas, papai, no momento em que nos entregarmos totalmente ao Senhor, ou nos entregamos ao Senhor, o Senhor nos alivia essa carga e coloca seu jugo sobre nós, que é suave, que é leve, que é gostoso, que é compensador estar fazendo o que o Senhor quer que façamos, ó Deus. E nós queremos fazer que cada irmão, cada irmã desta reunião que está aqui logado, ó papai, possa entender isso, papai, que o Senhor tem mostrado a muitos de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Amém. Silêncio. Amém, amado Sirlei. Amém. Eu vou fazer a última oração de intercessão pelos nossos irmãos, conhecidos, parentes, enfim, que estão enfermos. Onde, se você quiser, pode mandar a lista aí. E eu quero fazer essa oração agora, tá bom? Senhor Jesus, nessa manhã também, nós, como é de bom costume aqui, nós intercedemos por pessoas. Pessoas que conhecemos, pessoas que amamos, mas também por pessoas que nem conhecemos. Descobrimos o nome por uma lista, mas que o Senhor conhece. E orientados por tua palavra, eu me lembrei aqui agora de um texto, Senhor, que é aquele em que os amigos de um coxo, ao ouvirem falar sobre Jesus, descem ele sobre o telhado. Um esforço coletivo para poder abençoá-lo, para poder colocá-lo diante de ti, Senhor. Um esforço coletivo para que ele possa ver o Senhor. E esse é o nosso esforço coletivo agora nessa oração, na lista, que é só um símbolo, Senhor, um símbolo nosso para reconhecimento dessas pessoas, em termos de nome, de realidade. Mas como tem sido uma cultura nossa tão preciosa, ao descer esses irmãos diante do Senhor com as nossas orações, com essa oração intercessória, Senhor, nós te pedimos, cure, cure para a terra ou cure para o céu, mas alcance essas pessoas com cura. Paralelo a isso, a esse pedido, eu quero também, junto com os meus irmãos, clamar a Ti, Senhor, se revele a elas. Ah, Senhor, que elas vejam o Senhor, sintam a Tua presença, que elas contemplem, tenham uma experiência com o Senhor. Pai, no nome de Jesus, independente da cura, eu oro para que essas pessoas que temos acompanhado aqui nas suas enfermidades tenham uma experiência com o Senhor diante da sua doença, diante da dor, diante do diagnóstico, da espera de uma cirurgia, diante da alma que está sangrando muitas vezes, desse símbolo de angústia, de ansiedade, depressão. Eu oro e te peço que eles tenham uma experiência com o Senhor a partir dessa fragilidade, a partir do adoecimento, Deus. Obrigado, porque sabemos que somos ouvidos, que o Senhor conhece cada um pelo nome, Deus. E é por isso que nós podemos orar e interceder aqui, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Saulinho, não Amém, amado consegui irmão. colocar, parece que está travado as mensagens, mas tudo bem, eu ponho no vídeo de oração. Tá, não, tudo bem. É porque você costuma colocar, eu só fiz a menção. Não tem problema não, bonde. É, valeu. 7 mil irmãos, vamos meditar? Graças a Deus, estamos caminhando no Evangelho de João, capítulo 6. O capítulo 6 tem uma curiosidade nele, acho que nós falamos disso na primeira vez, né? Nessa organização
joanina, na teologia de João, no Evangelho de João, ele é, né, a partir da organização que foi feita, né, não por ele naturalmente, mas quando se organizou o Evangelho de João, o capítulo 6 acaba ostentando, né, o maior número de versículos num capítulo dentro dos evangelhos. São 71 versículos. Né? E nós estamos ainda no versículo, terminamos o 27 semana passada. Né? Hoje nós vamos pegar aqui talvez mais uns 10 versículos para a gente ir com calma, porque, como o precioso Alan gosta de dizer, tem muito mantimento aqui. Tá bom? Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 28, diz o seguinte: Então lhe perguntaram: Que faremos para realizar as obras de Deus? Isso é multidão, tá? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: Que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Vamos só até aqui, irmão. Eu queria ir mais, mas isso aqui já vai me dar uns 15 minutos, senão vamos só até aqui. Deixa eu marcar aqui para a semana que vem a gente seguir. Ah, meus irmãos, que precioso isso aqui. Jesus, que coisa profunda. Irmãos, olha isso aqui. Vamos contextualizar de novo, só para a gente encontrar Jesus e essa multidão. Minimamente, para dizer o mínimo, miserável, como muitas vezes sou eu e você, como expressão de multidão com ele. Mas esse povo, irmãos, comeu do pão, comeu, se fartou. Não foi só comer, não. Comeu e se fartou dos pães e peixes que foi multiplicado. Nós estamos dentro desse texto ainda. Nós estamos falando de multiplicação de pão e de peixe. Né? E aí eles seguem, depois desse ato, desse momento, vão atrás de Jesus, seguem. E aí chega um momento assim que Jesus ele vai aproveitando, como a gente falou na semana passada, para expandir o reino de Deus na vida daquelas pessoas, para além de uma perspectiva de que o reino é algo para resolver o meu problema aqui na terra. Irmãos, em nome de Jesus, se você vem orar domingo de manhã, eu desejo, espero, e estou falando para mim também, para ficar tranquilo, que nós entendamos o reino de Deus não é para resolver os meus problemas aqui nessa terra. Não é. Não é, irmãos. Porque quando a gente começa a ler aqui, olha que lástima, versículo 30 e 31. Essas pessoas que comeram do pão, que experimentaram o milagre, né? Ouviram Jesus com palavras de vida eterna, solta a seguinte pérola: Que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer por mim agora? Quer dizer, trocando em miúdos. Como é que você vai sair alguma coisa daí para resolver o meu problema aqui agora? Aquilo que eu preciso fazer com a minha vida aqui nessa terra, né? As contas que eu tenho que pagar, os meninos que eu tenho que criar, que está desviando, né? Os problemas da justiça que está chegando aí para nós, né?
como o Alan trouxe, né? Enfim, que teve que ir lá na Justiça do Trabalho, resolver problema de gente mal agradecida. Como é que o senhor vai fazer agora? O que que você vai fazer, Jesus? Hã? O que que você vai fazer para resolver meu problema aqui nessa terra? Para que eu continue crendo. O senhor não quer que eu creia? Aí, treinar, no meu entendimento teológico, pastoral, para nossa edificação. O que que é a natureza humana, irmãos? O trem já está ruim, piorou. Porque eles falam assim: senta aí, Jesus, que nós vamos te dar uma aula de teologia daquilo que são os patriarcas, em especial Moisés. Senta aí, Jesus, que eu vou te explicar porque o pão já foi dado, né? Moisés, quem deu o pão. Irmãos, qualquer semelhança não é mera coincidência na minha vida e na sua. Com certeza você não se viu ainda, mas talvez com o que eu vou te falar agora você pode se enxergar. Quando você vai ensinar Deus como é que ele vai resolver seu problema, Deus, senta aí que eu vou te ensinar a resolver meu problema. Porque você deve estar com alguma dificuldade. Mas não tem problema. Eu vou te ensinar a resolver meu problema. Porque eu tenho um problema para resolver. E nós queremos ensinar Deus com a Bíblia. Irmãos, irmãos, pois foi isso que o povo fez. É o seguinte, versículo 31, né? Nossos pais comeram maná no deserto, né? Então, como o deserto tinha um problema, vou te explicar como é que isso foi resolvido. Teve um homem importante lá, foi levantado. Entendeu, Jesus? Entendeu, Jesus? Tá anotando aí? Presta atenção, Jesus. Agora, tá legal isso aqui, mas nós precisamos te explicar um negócio. Nós precisamos te explicar um negócio. Nós precisamos. Irmãos, em nome de Jesus, como que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? O Senhor vem na sequência e fala: em verdade lhes digo. Quer dizer, que cegueira. Quanta cegueira. Quanto distanciamento daquilo que é o reino de Deus. Não foi Moisés, foi o Pai. Não foi Moisés, foi o Pai. Ou seja, Jesus vai desconstruindo a explicação, Jesus desconstrói uma teologia que a gente vai construindo por conta própria. Em especial, preste atenção, qual é o cerne dessa teologia? Como nós vamos ensinar Deus a resolver nosso problema? Como nós vamos ensinar Deus a resolver o nosso problema? E aí ele segue. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Pão de Deus. Tem uma coisa, irmãos, somente que deve nos interessar nisso tudo, voltando no início, que envolve o crer. É a gente entender que para conseguirmos nos desvincular desse mundo, desse intento de uma fé de barganha com Deus, uma fé frágil, uma fé que se dá no campo da troca. Nós vamos ter que nos alimentar todos os dias desse pão aqui, para que a gente seja desintoxicado dessa humanidade caída e miserável, que facilmente faz com que a gente troque com Deus, facilmente faz com que nas nossas orações, na nossa forma de viver com Ele, a gente explique para Ele como é que a gente quer que Ele cuide, como é que a gente quer que Ele resolva, como é que a gente quer que Ele faça. Talvez você não utilize exatamente as palavras que essa multidão utilizou, mas a forma como você tem vivido e eu tenho vivido a fé, a forma como a gente orienta as nossas escolhas, pode denunciar muito da nossa compreensão de barganha e de troca com Deus. Em nome de Jesus, irmãos.
pão que desce do céu e que dá vida ao mundo. Um pão da eternidade. Não tem a ver com resolução de problemas. Mesmo que isso nos leve a sofrer danos, tá tudo bem, irmão. Sofra o dano, mas coma o pão do céu. Se lembre que esse mundo vai passar. Nós oramos isso aqui hoje. As nossas orações foram todas, né, como têm sido, intencionais. Descubra a sua tarefa aqui, irmão. Minha irmã, glorifique o Senhor. Nós vamos ver semana que vem. Eu parei aqui, podia seguir, mas eu quero parar com esse barulho aí na sua cabeça e aqui na minha. Semana que vem nós vamos seguir. Quando ele se auto-intitula o pão, nós vamos entender isso melhor, mais profundo de novo. Mas em nome de Jesus, você que vem domingo de manhã, eu estou falando isso, irmão. Eu sei que já são 7h40, mas como hoje você não tem que trabalhar, você pode aguentar mais 2 dedinhos de prosa. Né? Naturalmente, estruturalmente, para levantar domingo de manhã tem que querer muito, irmão. Tem que querer demais. Na verdade, sou eu e o Alan, né? Com todo respeito aos outros pastores, naturalmente, mas entendo. Para levantar sábado e domingo de manhã tem que querer demais, mas demais mesmo. Tem que estar com muita vontade. Os outros dias tem que levantar mesmo, já levanta, já liga o Zoom e tal, e tá tudo bem. É para levantar sábado e domingo de manhã para estar presente aqui. Não, meu irmão, com todo respeito, é um outro grupo. Com todo respeito, não é que o grupo é melhor, não. Mas já entendo que o desejo, ele é de outra ordem agora. Ele é um desejo que está se esticando. Então a palavra é para você. Já que hoje nós fomos orando. Não, vamos orar pelos 25 que estão aqui. Vamos orar. É isso. Agora a palavra é para você. E para você que vai assistir depois aí na gravação. O Senhor e o reino não está para nós, para a resolução dos nossos problemas aqui nessa terra. Não está. Não está. Qualquer tentativa nossa de fazer com que o reino dos céus seja resolver meu problema aqui nessa terra, nos distancia da possibilidade de crer de todo o coração. Não chame a barganha, a troca de crer. E talvez seja por isso. Agora eu vou dar uma cutucada para nós geral aqui. Né? Talvez seja por isso que sábado e domingo não tem tantas pessoas. Né? No intuito de querer resolver os problemas, dormir um pouco a mais sábado e domingo pode ser bem mais importante. Guardadas as proporções de muitas realidades, gente que toma remédio, fica doente e tal. Não é acusação a ninguém, não, irmãos. Mas uma fé genuína, ela vai se esticando, ela vai se disponibilizando, ela vai sendo prensada no lagar, ela vai sendo prensada para que alguma coisa possa nascer, surgir, resultar dela. Um bom vinho, um bom azeite. É isso, irmãos. Até que ele venha. Até que ele venha, nós vamos cumprindo esse bom propósito. Hoje temos às 10 horas a nossa celebração especial, Vid Music Memories, né? Edificação. Eu estou bem animado, estou mesmo, quero ver, gosto de coisa diferente, né? E estou aberto para que o Senhor fale comigo. Vamos juntos, junto com muitos irmãos que se dedicaram muito. Eu fui, né, testemunha de ver dedicação, ensaio, empenho, e o Senhor sendo glorificado a partir de tudo que vai acontecer. Nos vemos às 10 horas, tá bom? Beijo grande. Tchau, irmãos. Deus abençoe. Tchau.